Hoje estou animada para falar sobre o tema da live de hoje, da constelação, como que as relações têm a ver com com a constelação, ou como que a gente consegue enxergar a constelação atuando, né, de uma maneira mais consciente dentro das nossas relações. Estou feliz, né, de estar aqui compartilhando. Hoje já é a 7ª live, estou olhando aqui os recadinhos, os recados que eu tenho para passar. Hoje é a 7ª live que eu faço na sequência. Semana passada eu falei sobre o que é constelação, falei sobre as ordens do amor, cada dia eu falei sobre uma ordem em específico, e detalhei um pouquinho mais, entrei um pouquinho mais em cada tema, falei como a constelação pode transformar a nossa vida, e essa semana eu estou falando sobre alguns temas em específico, né? Então hoje eu vou falar sobre ontem eu falei sobre carreira e profissão, hoje eu vou falar sobre relações, né? Amanhã eu vou falar sobre dinheiro, depois sobre autoestima e por aí vai. Até o final da semana vão ter mais 4 lives. Então vão ser 10 na sequência por enquanto, né? Quem sabe depois eu crio outras ideias aí de outros temas para falar. Quem quiser ver os temas da semana passada, tá tudo aqui na linha do tempo, né? Na página do Facebook, fica tudo aqui. E também quem aprofundar o tema da constelação, né? Eu sempre falo isso, e tem aqui o link aqui do lado, ou em cima, não sei onde você está vendo, mas tem o link para se inscrever para o curso que eu dou. O curso está começando semana que vem, é o último curso do ano, nesse formato, né? Pelo menos é o último curso do ano, no ano que vem ainda não tenho previsão de como eu vou fazer, mas a ideia desse curso é a gente aprofundar nesses temas que eu estou trazendo, que eu falo, e que são temas que mais aparecem nas constelações. Estou vendo que o André está aí, a Deusa está aí. Obrigada, gente, pela presença. Bom, mas então o que eu queria comentar rapidamente, antes de entrar no tema das relações, é sobre... Deusa, que bom que você está ao vivo, né? Pode comentar comigo, vai ajudando a complementar também, que você conhece bastante, tá bom? Eu quero, antes de entrar no tema das relações, eu quero falar sobre o que é constelação bem rapidamente, como se fosse possível a gente definir o que é constelação rapidamente, mas só uma introdução para quem não assistiu às outras, né, e está começando a ver por essa. A constelação é uma maneira da gente olhar as informações que estão presentes no nosso inconsciente, que estão presentes no campo ou no inconsciente coletivo, como a gente quiser chamar, mas assim, o universo é muito vasto de informações e tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe, tudo está presente. E tudo que está presente também interfere na gente de alguma maneira. Então, a constelação é uma maneira da gente poder acessar essa informação, entender o que está por trás, e quando a gente entende também o que está por trás, a gente traz a consciência e aí pode modificar o nosso olhar, pode modificar o próprio campo de informações, né? Então, como que a gente faz isso? A gente representa, a gente coloca isso para fora daqui. Quando está aqui dentro é mais difícil da gente entender. Porque a partir do momento que a gente representa, a gente faz isso ou individualmente ou em grupo, né? Quando a gente faz individualmente, a gente usa bonecos. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, tem vários vídeos lá. O vídeo que eu postei semana passada é sobre a constelação usando os bonecos, o método, né, para fazer a constelação individual. A gente colocar, através dos bonecos, a representação, né? Ou uma outra maneira é a gente representar com grupos de pessoas, né? São pessoas que não se conhecem e que também recebem essa informação do campo, assim como o constelador, que está facilitando essa constelação, grupo de pessoas que está lá e que participa desse grupo e que entra como representante de um tema específico também recebe essas informações, tá? De novo, tudo que eu estou falando, se vocês quiserem aprofundar, tem tanto material, tem tanta coisa para a gente estudar, né? A gente pode, sim, se aprofundar, a gente pode entrar mais no tema, né? A ideia da transmissão ao vivo é que ela não seja muito longa, muito extensa, né? Para que vocês consigam acompanhar e fazer perguntas, para que seja realmente um tema mais curtinho, assim, um tempo mais curtinho. Mas se vocês quiserem aprofundar, a gente fala sobre todos esses temas dentro do curso, é bem legal, a gente faz constelação também, então é bem interessante. Falando sobre o tema de hoje, que é relações,
relacionamentos, né, tudo que a gente faz, tudo que a gente conhece, o que a gente pensa sobre relacionamentos, o que o Bert traz, Bert Hellinger, né, quem descobriu as constelações, tem muito por base uma das ordens do amor em específica, que é a ordem do equilíbrio de troca, né? A constelação, ela tem as 3 ordens que regem, é nelas que a gente se baseia para dizer que a gente coloca em ordem, ou que a gente tira os emaranhados dentro do sistema familiar. Uma delas é do equilíbrio de troca. O que diz essa ordem? Que a gente dá na mesma medida que a gente recebe. A gente não pode dar muito mais do que a gente tem a receber. Quando a gente fala em termos de relação, né, a gente tem prazer em dar, a gente tem prazer em fazer algo de bom para outra pessoa com quem a gente está se relacionando, seja um relacionamento afetivo. Quando eu falo relacionamento, não necessariamente um relacionamento amoroso, também um relacionamento com pais, relacionamento dentro da empresa. A gente tem prazer para dar, né? Se a gente trabalha numa empresa que a gente trabalha com propósito, a gente gosta do que a gente faz, a gente tem prazer em fazer. Só que a gente tem que ser recompensado na mesma medida. Para quê? Para que exista uma troca nesse relacionamento e ela seja equilibrada. Ela não pode ser desequilibrada. Tem que ser equilibrada. Então, é isso que diz a ordem do equilíbrio de troca. Quando a gente não faz uma troca equilibrada, aí que começam a causar alguns desequilíbrios, né? Ou se não é equilibrado, tem desequilíbrio, óbvio. Aí começa a causar alguns emaranhamentos dentro do nosso sistema familiar, dentro de nós. E é isso que acaba acontecendo em muitos casos. Porque é difícil você encontrar a mesma medida, né, de dar e de receber. O Bert fala isso também. Quando a gente dá demais sem esperar nada em troca, é porque tem algo lá atrás no nosso sistema que precisa ser visto, né? Lembra que tudo que eu falo, tudo que a gente discute sobre constelação, não é só aqui na superfície. Quando a gente fala, por exemplo, do equilíbrio de troca, e eu estou falando agora de uma maneira bem simples mesmo, a gente precisa dar e receber na mesma medida, tá bom, mas é nessa situação que eu estou vendo, é nessa vida, né, no sentido de que nos nossos ancestrais, nas vidas dos nossos ancestrais que vieram antes da gente, pode ser que essa troca não tenha sido equilibrada, e aí pode ser que a gente carregue esse desequilíbrio já na nossa vida agora. Então, quando eu olho para hoje, quando eu olho para a superfície, é mais fácil. Quando eu começo a olhar mais profundamente, e é isso que a constelação nos mostra, nos revela, a gente vê onde existem os emaranhamentos. E por que é meio confuso assim, né? Porque às vezes você fala, poxa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou equilibrando essa troca, eu não estou dando mais do que eu estou recebendo, ou eu estou dando exatamente na mesma medida que eu estou recebendo e tal, e mesmo assim não funciona, mesmo assim o relacionamento não dá certo, ou mesmo assim eu não consigo desenrolar essa empresa, enfim, por quê? Porque ainda sinto esse desequilíbrio. E aí isso pode ter, né, uma razão anterior a essa nossa existência. Isso pode ter acontecido em algum ancestral nosso, e a gente vai carregando essa repetição até hoje. Como que a gente faz, então? Como que a gente resolve, ou como que a gente consegue colocar isso em ordem? Quando a gente faz uma constelação, a gente pode acessar o campo de informações do nosso sistema familiar, e aí, com isso, a gente pode ver onde tem um emaranhamento lá atrás, onde iniciou, eventualmente, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode estar, então, como eu falei, se perdurando até hoje. O que é importante? Depois que a gente faz uma constelação, a gente pode, daqui para frente, não criar mais emaranhamentos, né? Isso que é fantástico e que eu adoro ver, assim, a quantidade de pessoas estudando constelação, de como a constelação está ganhando campo, de como a gente está vendo realmente muitas pessoas falando sobre constelação e fazendo constelação. E essa é uma das minhas missões também, né? Expandir a constelação, porque a partir do momento que a gente cria essa realidade, a gente cria esse momento de, poxa, a partir de agora, a minha existência, então eu vou criar esse equilíbrio, significa que das gerações para frente, a gente já diminui essa quantidade de emaranhamentos, né, gente? Porque quando a gente ouve as histórias das nossas famílias, e todos nós, né,
Tem muitas histórias e tem muitas coisas que a gente fala, poxa, naquela época era tão diferente, naquela época era mais sofrido, naquela época as pessoas não tinham tanta consciência, naquela época aconteciam muitos desequilíbrios, né? E essas coisas, assim, a gente vem colhendo hoje. Conforme a gente vai constelando e aprofundando em nós mesmos, a gente pode olhar para trás, para o nosso sistema, dar lugar a tudo que aconteceu, com amor, com respeito, e a gente pode, a partir daqui, da frente, fazer diferente com os nossos filhos, né? Dar um lugar diferente para todas essas situações, para tudo que acontece a partir de agora. Então, isso é a beleza da constelação e da expansão da constelação, tá? Falando de relacionamentos, mais uma vez, como eu disse, né, quando a gente dá mais do que o outro, pensando no relacionamento afetivo mesmo, pensando no namoro, no casamento, né, no relacionamento estável, quando a gente dá mais do que o outro, porque a gente gosta demais, porque a gente ama demais, né, a gente quer sempre dar mais, a gente quer sempre fazer mais pelo outro. Se o outro não dá na mesma medida, a gente pode perceber alguns emaranhamentos por trás, algumas razões por trás, ou algumas questões por trás, né? Então, digamos, se o outro não consegue, ou ele não está afim, ou ele não quer corresponder, ele não quer subir, né? Então, digamos, estava todo mundo aqui neste nível, um resolveu dar mais. Se o outro não quer dar o mesmo tanto, ou não quer subir, ou não quer retribuir, o que ele faz? Ele sente que que tem esse buraco aqui, essa distância, né? Tudo isso são movimentos inconscientes, tá? Mas no fundo, lá no fundo, você se sente devedor, né? Se você não quer dar. Se você está recebendo muito e você não quer pagar por aquilo que você está recebendo, você se sente devedor. Quando você se sente devedor, o que você faz? Você foge, né? Quando a gente está devendo para alguém, quando a gente não quer responder algum e-mail, quando a gente tem alguma questão que a gente que a gente não consegue resolver na hora, que a gente faz? A gente foge. Então, é isso que acontece no relacionamento. Você não pode dar a mais do que o outro. Você tem que sentir essa troca sempre equilibrada. Além disso, se você dá muito mais do que o outro é capaz de te retribuir, né? Se essa distância é muito grande, ele sente que ele pode te dar mais, mas ele nunca vai chegar, porque a distância foi tão grande, né? Por que às vezes você dá mais? E essa é uma reflexão importante para você, para todo mundo. Ah, tô vendo que a Nilva chegou. Bem-vinda, Nilva. Bem-vinda. Tô vendo que tem várias pessoas assistindo. O pessoal pode ir falando um oi, boa noite, né? Se quiserem mandar coraçãozinho, pode mandar também, que eu gosto. Se estiverem gostando, lógico, né? Mas olha só, quando a gente dá muito mais, uma reflexão é pensar assim, poxa, será que eu estou me colocando no mesmo nível, ou eu estou querendo me colocar acima? Eu estou querendo me colocar no lugar de mãe, e se for homem, será que eu estou querendo me colocar no lugar de pai, né? Quando a gente se coloca no lugar de mãe, ou quando o parceiro se coloca no lugar de pai, isso gera muitos emaranhamentos também. Por quê? Porque quando a gente está no lugar de mãe, a gente vê o outro como filho. Aí a gente quer cuidar, a gente quer fazer tudo como filho. Essa distância sempre vai ser muito grande, né? Quando eu falei também do equilíbrio de troca, eu falei que o único momento em que existe esse desequilíbrio, que ele vai existir sempre é com os pais. Os pais nos deram a vida, e a partir da vida que a gente recebeu, que a gente segue a nossa vida. A gente nunca vai poder retribuir para os nossos pais à altura. A gente quer se colocar como mãe do nosso parceiro, poxa, a gente quer que ele sempre se sinta devedor, porque uma hora que a gente se sente sempre devedor, a gente desiste, não é? E aí a gente fala, tá bom, então deixa ele continuar fazendo, deixa ela continuar fazendo lá tudo por mim, já que ela gosta de fazer tudo por mim. Então isso também gera um desequilíbrio no relacionamento e também gera um relacionamento não saudável. Então, o que é um relacionamento saudável, então? Né? E isso é muito legal, isso é muito bonito de ver, realmente é muito legal de ver. É quando um dá um pouquinho mais do que o outro, porque ama tanto, porque gosta tanto, né? Se sente do lado, mas dá um pouquinho a mais. E aí o outro fala, poxa, ele deu um pouquinho a mais porque ele gosta de mim, eu quero dar um pouquinho a mais, eu quero chegar no mesmo outro, mas eu quero dar um pouquinho a mais também, que eu gosto muito. E aí o outro quer dar um pouquinho a mais, e o outro quer dar um pouquinho a mais. Então, precisa desse pequeno desequilíbrio positivo. Esse pequeno desequilíbrio positivo é o que faz com que as relações cresçam, é o que faz com que as relações
sejam construídas, né? E sejam bonitas, né? E sejam lindas, na verdade. Porque é assim que a gente vai crescendo e se desenvolvendo enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. O que a gente tem que tomar, então, cuidado, e voltando a falar, é se a gente não dá muito mais, né? E nesse muito mais gera o desequilíbrio, gera o emaranhamento, e as consequências é o que eu falei. Ou o outro foge da gente, ou o outro faz algo para nos prejudicar, para puxar a gente para baixo, né? Ou a gente se coloca como mãe ou pai, e aí sempre vai existir essa distância, e a gente nunca vai conseguir recuperar isso, e aí não é um relacionamento lá, né, o melhor dos relacionamentos, não com todo o potencial que esse relacionamento poderia existir, poderia ter, tá bom? Então, como eu falei, assim, nesse tempo curtinho que a gente tem, a ideia de fazer a live, como eu falei, é mais curtinha mesmo, é falar um pouco sobre o tema. Se vocês tiverem pergunta, por favor, podem fazer, fiquem à vontade. E eu quero comentar que a gente entra, assim, em mais detalhes no curso, porque a gente fala, tem um módulo específico de relacionamentos, e aí a gente fala de onde vem essa origem, às vezes, da gente se colocar como mãe, como pai, ou a nossa necessidade de devolver para os nossos pais, a nossa necessidade de achar que a gente recebeu muito dos nossos pais, né? Então, isso é muito legal, a gente consegue aprofundar mais, né? Quando a gente faz também o curso, tem uma constelação específica, um movimento específico de constelação para a gente olhar para os ciclos dos nossos relacionamentos anteriores e ir dando lugar a cada um dos relacionamentos. Como eu falei, a ordem principal quando a gente fala em relacionamento é a ordem de equilíbrio de troca, mas também tem, as outras ordens também estão atuando. Então tem o direito de pertencer, né? Tem a hierarquia, tem o relacionamento que veio antes com o relacionamento que vem depois, né? E todos têm o direito de pertencer. Então tudo isso a gente aprofunda mais, a gente entra em mais detalhes no curso. As inscrições estão abertas só até essa semana, porque começa na semana que vem, né? Já na segunda-feira, a gente tem o primeiro encontro. As aulas são gravadas, depois são disponibilizadas para o grupo. É um grupo pequeno, porque eu gosto de estar junto, de tirar dúvidas, de propor exercícios, e eu participo desses exercícios, eu dou feedback, né? A gente monta um grupo no WhatsApp também para cada turma que se forma, assim, é uma turma... É um processo muito lindo, porque é uma turma muito legal, a turma acaba se formando e criando esse senso de grupo, né? Hoje a gente teve encontro, daqui a pouco eu vou postar a fotinho do encontro de hoje, da turma, que é realmente muito rico, assim, é um crescimento muito grande. Todo mundo que passou pelo curso gostou muito, né? Os feedbacks são muito bons. A Deusa está falando, boa pergunta, o que é um relacionamento saudável, né? Cada relacionamento tem uma função linda para a nossa evolução, e é verdade. Na verdade, a gente tem que entender que todos os relacionamentos, por mais difíceis às vezes que eles sejam, a gente está aprendendo alguma coisa com eles. Não só relacionamentos, né? Todas as questões da nossa vida. Por mais difíceis às vezes difícil que uma coisa ou outra aconteça, ou que esteja passando na nossa vida, ela serve para a nossa evolução. Ela está lá para a nossa evolução. A gente precisa entender o quanto a gente está se doando para aquilo, o quanto a gente está fazendo, né, 50% para que o relacionamento funcione. Essa é a chave, porque a gente vai sempre crescer, seja bom ou não, a gente vai sempre crescer, mas a gente tem que fazer metade, e o outro tem que fazer a outra metade. Se a gente sente que a gente está fazendo sozinho, talvez não valha a pena, né? Ou a gente está, de novo, assumindo o nosso papel, o papel da mãe, né? O papel de todo mundo, para que o relacionamento dê certo. E aí já não é relacionamento, é você com você mesmo, né? Então, para que o relacionamento funcione e que ele cresça, para onde ele tem que crescer, tem que ter a sua parte, tem que ter a parte da outra pessoa. Tem que ter sempre as responsabilidades dos dois, né? Acho que isso ajuda a responder, Deusa, se tiver algum complemento. A Deusa é minha querida amiga, que fez formação de constelação comigo também, né? Então, ela está aqui ajudando, prestigiando, querida. Gente, é isso. Muito obrigada por terem participado, por terem comentado. Quem assistir essa transmissão depois, pode deixar o comentário, a perguntar aqui, depois eu vou ler todos os comentários e respondo.
E, como eu falei, as inscrições para o grupo, eu falei bastante do grupo, só que eu não falei como inscrever, né? Tem esse link que está aqui na live, tem o banner no Facebook, tem o banner ali em cima, tá? Acho que clique aqui, cadastra aqui, alguma coisa assim. Só clicar lá vai para um formulário. Nesse formulário explica direitinho, né, sobre como é o curso, os dias, os horários. Tem outro vídeo meu explicando cada um dos módulos, qual é o conteúdo de cada um dos módulos, como que ele funciona. E tem também informação de valores e tal, tem tudo lá, né? Então, se vocês tiverem interesse, clica aqui no link para dar uma estudada, enfim, ver se esse é o momento para vocês fazerem. Esse vídeo também vai depois ser disponibilizado no YouTube, e no YouTube também tem um outro banner lá com um linkzinho para clicar, tá bom? É isso, muito obrigada, boa noite para vocês que assistiram, né, que estiveram aqui ao vivo. Amanhã, então, tem outra transmissão ao vivo, vou falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre essa energia do dinheiro e como a gente consegue olhar para ela por meio da constelação. É interessante, hoje eu fiz uma constelação específica olhando para prosperidade e para dinheiro, foi muito legal, muito, muito legal, eu posso fazer até esse exemplo e comentar um pouquinho sobre ela amanhã, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, gente.